EMPC é o acrónimo grande do nome, que é a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, e aquilo que nós fazemos aqui, o nosso primeiro objetivo, numa primeira fase, foi recolher dados sobre a morfologia e natureza do fundo marinho, de modo a poder delinear o limite exterior da Plataforma Continental de Portugal para além das 200 milhas marítimas. No caso da Plataforma Continental de Portugal, estamos a falar de cerca de 2.400.000 km² para além da Zona Económica Exclusiva. É um processo que, obviamente, está em fase de apreciação por parte das Nações Unidas. É um direito que é conferido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e, portanto, pode ser, de facto, uma coisa importante para o país ganhar jurisdição sobre uma área tão vasta. Faz mesmo parte da resolução do Conselho de Ministros da nossa missão, a parte da divulgação e da comunicação do projeto de extensão da Plataforma Continental à sociedade civil. É por isso que, tanto nas nossas instalações como nas escolas, nós fazemos palestras e visitas de estudo, também para conhecerem o projeto de extensão, mas também para virem aqui conhecer o projeto do ROV-Luz e conhecer o equipamento e poderem ver com os seus próprios olhos como é que nós operamos estes veículos no fundo do mar, não só para recolher as amostras do projeto de extensão e que essas amostras possam depois sustentar o projeto, mas também para eles verificarem como é que nós trabalhamos e qual é que é o nosso dia-a-dia no mar. O ROV é um veículo operado remotamente que foi completamente adaptado para trabalho científico. Foi adquirido em 2008, fizemos a primeira campanha em 2008 pelo Estado português. Ele vai até 6.000 metros de profundidade. Foi escolhida esta profundidade máxima porque com ela conseguimos atingir 100% da área marítima portuguesa e vai sendo adaptado anualmente para os desafios que os cientistas nos colocam para responder às suas próprias perguntas, obviamente. Portanto, está muito direcionado para a aquisição de dados em tempo real. Nós não podemos fazer mergulhos no qual existam ondas superiores a 2 metros, no qual existam ventos superiores a 20 nós, no qual existam correntes superiores a 2 nós, portanto isso limita um bocadinho as nossas operações. Quando começa a operação e quando o ROV vai para a água é aqui o coração da operação. Obviamente nós temos sempre pelo menos 3 pessoas responsáveis pela operação durante toda a operação. 2 delas estão aqui dentro e uma está no exterior. Mas mesmo durante a parte em que estamos no fundo marinho e que estamos a caracterizar o fundo marinho e a recolher amostras e dados do fundo marinho, temos sempre aqui o cientista-chefe daquela missão e é aqui que são tomadas as decisões de para onde vamos, do que é que recolhemos, de qual a estratégia do mergulho para caracterizar o melhor possível a área que estamos em estudo. Os critérios que são utilizados para conseguir estender a plataforma continental é através da sua natureza, prolongamento natural do território imerso para debaixo d'água e também na sua morfologia. Precisamos de ter um mapeamento muito mais fino dos organismos e das comunidades e dos ecossistemas que lá existem. Já tivemos a oportunidade de ter espécies novas para a ciência, descobertas por vários especialistas, não só de tanaidáceos como de anelídeos. E depois temos muitas espécies novas de micromoluscos que acabam por vir nos sedimentos, e que vai dando contributos novos também para a ciência. Temos de facto uma equipa multidisciplinar, destacam-se de facto as competências na área da geologia, da geofísica e também, obviamente, como estamos a ir ao mar profundo, precisamos de técnicos de robótica submarina, precisamos de pessoas que saibam da biodiversidade do mar profundo para, de facto, essa recolha de dados ser o mais vasta possível e possa ter o maior impacto possível em vários projetos de investigação. O projeto de extensão da plataforma não é só um projeto a curto prazo, é um projeto para gerações futuras e que a importância deste projeto é precisamente nós conquistarmos território de forma pacífica para futuras gerações terem a hipótese de terem os mesmos recursos que nós temos hoje em dia.
Eu sou Marta Chantal Ribeiro e estou aqui a moderar um painel dedicado à governação e Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Quero começar por agradecer ao Dr. João Micael e à Matriz Portuguesa pela iniciativa e pelo convite que me formulou para organizar este painel. Claro que um grande agradecimento aos meus convidados, que tão prontamente se disponibilizaram a estarem presentes e a intervir neste painel. E, enfim, também agradecer ao público que está a assistir, acreditando que vamos ter 30 minutos de intervenções muito proveitosas. Eu vou ser muito sucinta na introdução dos meus convidados, até porque muitos deles, os nomes falam por si, e o desenvolvimento das suas biografias está disponível na documentação da Cimeira. Começando pela sua doutora Isabel Botelho Leal, muito rapidamente, ela foi secretária de Estado da Cultura de 2015 a 2016 e nesse mesmo ano assumiu as funções de responsável pela estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, funções que ainda hoje exerce e é nessa qualidade que está aqui presente. Claro que tem uma carreira internacional ao serviço de Portugal muito vasta, mas vou-me, enfim, abster aqui de desenvolver mais. Passando depois à sua doutora Assunção Cristas, a doutora Assunção Cristas foi ministra em dois diferentes governos, em qualquer um deles no domínio do mar. Atualmente ela é coordenadora do mestrado em Direito e Economia do Mar da Universidade Nova de Lisboa e, claro, ficou para nós fundamentalmente conhecida, sobretudo mais recentemente, na qualidade de líder do partido CDS-PP. Por fim, o Sr. Dr. Fausto Brito Abreu, também com uma longa carreira política e académica em matérias ligadas ao mar e ao ambiente. Mais recentemente, ele foi secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia do 11º Governo Regional dos Açores, foi depois diretor-geral de Política do Mar e atualmente é adjunto do Ministro do Mar e é nessa qualidade também que ele hoje está aqui connosco. Estou a tentar ser breve nesta introdução, de forma a que possamos ter um bocado mais tempo e no tempo que nos resta de antena, por assim dizer. Começando então pela doutora Isabel Leal, e no seguimento do vídeo que muito gentilmente disponibilizou para este painel, e, enfim, pedindo alguma compreensão por alguns dos, alguns obstáculos técnicos que impediram a continuidade do vídeo, vemos que temos um grande desafio pela frente em matéria de governação de um mar que é imenso. Temos uma zona económica exclusiva que já é notável, dentro da União Europeia é já a mais significativa, e agora com o projeto de definição da plataforma continental, além das 200 milhas náuticas, Portugal realmente é uma potência do Atlântico, uma potência marítima do Atlântico. Nesse sentido, Sra. Doutora, gostaria que nos trouxesse, se fosse possível, e naquilo que é permitido partilhar, o ponto da situação dos trabalhos que estão a decorrer junto da Comissão de Limites da Plataforma Continental. Perguntamos-nos, de facto, como é que estão a ocorrer os trabalhos, se há alguma expectativa, ou qual será a expectativa de os trabalhos terminarem com, obviamente, com bom resultado para Portugal, e depois, que desafios é que são esperados para Portugal na governação desta plataforma continental tão vasta. E estes desafios, obviamente, que são múltiplos. São muitas as oportunidades, mas também são muitos os desafios. Por favor, Sra. Doutora. Muito obrigada, professora doutora Chantal. Marta, eu antes de mais quero cumprimentar a doutora Assunção Cristas e o doutor Fausto Brito Abreu por estarem aqui a acompanhar nesta pequena aventura que estamos a ter hoje e nestas novas modalidades que são de facto curiosas. Eu vou só começar por de facto dar-lhe um bocadinho de contexto, que foi quando eu recebi o programa,
o que me salientou aqui foi o subtítulo do Mundo por Descobrir e Preservar, porque isso é de facto o que a MEPC faz, não é? É o descobrir e também queremos assegurar o preservar, para além da nossa missão que todos conhecemos. E é isso que nos agrega a todos nós, como académicos, como cientistas, como decisores, e para assegurar que o nosso futuro todo seja, de facto, mais equilibrado e sustentável. Só para, então, falar um pouco do que é que a estrutura de missão da Extensão da Plataforma Continental está a fazer, de facto, nesta altura. Como todos saberão, em agosto de 2017 começou a discussão e a interação em Nova Iorque junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental da proposta portuguesa. Portanto, começou o processo de avaliação. Gostava de fazer aqui uma nota, que foi que na imprensa, na altura, e nas notícias, de facto foi dado uma ênfase muito grande ao potencial económico das riquezas, eventualmente existentes no solo e no subsolo marinhos desta área. E poucos deram importância a duas outras vertentes que eu acho que importa salientar, que é a de conhecimento científico que tem sido gerado desde o início deste projeto, e os primeiros passos na área da proteção ambiental, como a criação de áreas marinhas protegidas já na área da Estação da Plataforma Continental. E o conhecimento será, de facto, talvez importante, a mais-valia para todo este projeto que poderá alavancar os nossos interesses nas discussões em Nova Iorque, na Comissão de Limites. O que é que eu posso dizer? Atualmente o projeto português está em avaliação pela subcomissão, que é composta por 7 elementos. Estes 7 elementos vêm de países tão dispares como Trinidade e Tobago, Malásia, Madagascar, Omã, Camarões, Canadá. Portanto, é este leque de cientistas. E gostava de dar aqui uma ênfase, é que são cientistas que estão a avaliar a nossa proposta, não são políticos, nem são juristas, havendo, obviamente, uma componente jurídica importante ligada à Convenção, mas são cientistas. É fantástico, de facto, o retorno que temos tido, pela a avaliação muito positiva dos nossos dados e da nossa proposta, porque tem frequentemente os comissários têm dito que a nossa proposta é das mais bem estruturadas, cientificamente suportadas, com um leque de dados que dificilmente se encontram noutras propostas. Isso é um trabalho que a MEPC tem feito desde 2005. O que é que eu posso contar sobre a avaliação que está a passar nas Nações Unidas? Claro que é de um caráter reservado, mas sempre poderemos dizer sem receio que a solidez técnica e científica do projeto português tem merecido um acolhimento muito favorável. No entanto, temos que sublinhar aqui que isto é um projeto que é extremamente complexo e longo. E portanto, temos de ter isso em conta e, de facto, o tempo está do nosso lado. Não há razão nenhuma para procurarmos, digamos, lutar contra essa questão e tentar apressar as questões. Se me perguntassem em janeiro de 2020, quando é que eu acho que teríamos as primeiras recomendações, obviamente daria uma resposta que vou dar hoje. A nossa perspectiva seria 2, 3 anos, diria em 2019, perante a atual pandemia e a situação que todos nós conhecemos. De facto, estamos neste momento num parênteses. As negociações em Nova Iorque, a interação em Nova Iorque com a submissão parou, estagnou no sentido presencial. Manifestámos toda a nossa disponibilidade para continuar a trabalhar nos moldes que entenderem, desde que todos os dados e que a confidencialidade da proposta seja assegurada, o que não é fácil, pela natureza, como viram, da nacionalidade até dos membros da subcomissão, porque vêm de países, alguns com algumas dificuldades até de ligações à internet e de eletricidade, tão simples como isso. E, portanto, não posso avançar, obviamente, com uma data muito precisa para as primeiras recomendações. Agora, o que posso definir é que estas recomendações que serão emitidas são sempre uma proposta para o Estado soberano. E nós, quando recebermos essas recomendações, caberá a Portugal decidir se de facto aceitamos ou poderemos ir a jogo novamente, como se costuma dizer, e apresentar novos dados e poder reavaliar a proposta.
e vários países têm-os feito, pelo menos 7 atualmente, Rússia, Brasil. Brasil já vai a jogo, como se diz, 3 vezes. Portanto, a minha opinião é que nós devemos continuar e não devemos aceitar aquilo que até acharmos que de facto temos recomendações que vão ao encontro daquilo que nós consideramos válido. E, portanto, isto é um processo longo e complexo. Temos uma equipa que eu sei que a doutora Marta conhece bem, é fantástica, é das pessoas que mais sabe, mais conhecem o mar profundo. Temos a equipa ROV, que está permanentemente a ser solicitada para participar em campanhas internacionais, do quais nós aproveitamos sempre para fazer também levantamentos para o nosso projeto, para sustentar a nossa proposta. Mas é este conhecimento científico, obviamente os 4 milhões de quilómetros quadrados que se falam são extremamente importantes, mas o caminho que se está a fazer é igualmente importante, que é o conhecimento o conhecimento que estamos a gerar, do conhecimento do mar e da nossa área. E pronto, quer dizer, de alguma forma, acho que fazemos isso muito bem e espero que podemos continuar. De facto, o projeto de extensão tem beneficiado de um consenso político alargado, de facto, nem digo alargado, total, de todos os governos, da Marinha, do mundo académico, do mundo da comunidade científica. E isso, penso que é raro hoje em dia encontrar tanto consenso à volta de um assunto, talvez agora com a vacina, mas nem isso acho que vai ser tão consensual. Mas é por aí. E pronto, e gostava só de terminar esta minha primeira, também não quero tirar tempo, temos pouco tempo. Eu sabia-lhe, de facto, porque o tempo foge, por muito não, é mesmo, só uma frase final que fala-se muito sempre dos nossos tempos áureos de descobrimentos, e de facto eu acho que nós estamos agora no descobrimento, mas estamos no descobrimento pacífico, em vez de navios cinzentos estamos a usar navios brancos de conhecimento, e este descobrimento neste momento é o sinónimo de conhecimento, e é o sinónimo de investigação científica, e é isso que eu acho que é importante salientar aqui. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Sra. Doutora. Estas suas últimas palavras dão também um mote para as questões que vou colocar em conjunto à doutora Assunção Cristas e depois também ao doutor Fausto Brito e Abreu, e que tem a ver com o facto de ter posto o acento tónico, não apenas nesta tarefa que é descobrir para depois preservar, e o conhecimento científico que é preciso gerar para chegarmos a esse resultado. Ao longo dos outros painéis, e ainda agora neste último painel, onde esteve o Dr. Frederico Cardigos, ficou bem ciente que há toda uma movimentação muito positiva, quer ao nível da União Europeia, quer também ao nível das várias ideias e iniciativas empresariais que têm sido tomadas com vista à realização desse objetivo de utilizar o oceano, mas com a consciência primeira de que é preciso preservá-lo. E agora, mas o que eu coloco é, em matéria de governação, o que é que tem sido inibidor a ponto de nós vermos que algumas metas que hoje constam da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, e elas não são novas, aparentemente não são novas, o combate à poluição marinha, o minimizar os impactos da acidificação do oceano, regular a pesca ilegal não declarada e não regulamentada, proteger pelo menos 10%, agora fala-se em 30%, da área costeira e marinha através de áreas protegidas, etc. Como é que alguns destes objetivos que já são, apesar de tudo, tão antigos em documentos de policy, como é que eles retornam, em que papel é que eles retornam e quais são as respostas transformadoras que nós podemos dar em matéria de governação com vista a que esta década seja de facto uma década diferente. A década que inicia em 2021, portanto a década de 2021 a 2030, em que aquela pode ser de facto a década da diferença, até porque hoje em dia há de facto uma grande pressão da sociedade civil
neste sentido. E eu, neste momento, passaria a palavra à doutora Assunção Cristas, da sua experiência governativa, o que é que nos poderia acrescentar em relação a esta questão, e depois passaria a palavra ao doutor Fausto Brito e Abreu, até porque tem nas mãos, neste momento, a grande tarefa, enquanto elemento do Ministério do Mar, de processarem a Estratégia Nacional para o Mar e com certeza que nos terá muitas novidades para este painel. Portanto, doutora Assunção Cristas, está-me a acompanhar, vamos ver se... Estou a acompanhar muito bem. Não sei se me conseguem ouvir, mas queria começar por agradecer o convite para estar aqui convosco. A doutora Marta Chantal Ribeiro, claro, que me falou diretamente, mas também é a matriz portuguesa, é a Cimeira Feminina 2020, e parabenizar, como dizem os nossos irmãos brasileiros, por este tema do oceano, que significa que, de facto, se começa a ganhar consciência da importância e da centralidade deste tema. Também dizer que é um gosto da doutora Isabel de Tardial, que faz Brito Abreu, estar neste painel. Enfim, eu tentei durante mais de uma hora, em conjunto com a Microsoft, ultrapassar os constrangimentos técnicos, não foi possível, mas vou ser muito breve e espero pelo menos que chegue a mensagem central daquilo que queria partilhar convosco nesta tarde. Um ponto que a doutora Marta Chantal Ribeiro referiu é, no fundo, a distância que vai entre o compromisso e os compromissos que são assumidos a nível internacional, ao nível do relacionamento entre os Estados, e depois a sua execução no concreto das políticas e da forma como sentimos na nossa vida a consequência dessas decisões políticas. E, de facto, nós em Portugal falamos há muito tempo da importância da centralidade do oceano, e este, como referiu a doutora Isabel, é um tema de larguíssimo consenso nacional, e ainda bem, mas a verdade é que internacionalmente há alguns países como Portugal estão na linha da frente desta liderança e desta batalha para que o oceano tenha de facto uma importância grande e tenha compromissos significativos, mas não são todos os países que pensam assim. Hoje em dia, mais do que há uns tempos atrás, infelizmente, embora as Nações Unidas lançaram esta década dedicada ao conhecimento do oceano, e se tudo correr bem, para o ano teremos a prometida reunião em Portugal das Nações Unidas, precisamente desta Cimeira do Oceano. Mas, doutora Marta, eu lembro que pela primeira vez aparece um compromisso claro em relação ao mar, ao oceano, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, portanto, assumidos pelas Nações Unidas em 2015, aparece o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, dedicado ao oceano pela primeira vez. E muito fruto, acho que nos podemos orgulhar disso, do trabalho que Portugal e que outros países desenvolveram para que assim fosse. Foi possível, entre o Rio +20 e a assunção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015, termos, de facto, esta novidade do ponto de vista internacional. Mas depois, quando se trata de cumprir todas estas metas, e já referiu, por exemplo, os compromissos em relação às áreas marinhas protegidas, a verdade é que muitas vezes somos confrontados com dois pontos relevantes. Um é com a insuficiência de dados científicos e de investigação. E este é um ponto, também já aqui referido, que eu acho que tem de se batalhar sempre e cada vez mais. Temos um navio de investigação oceanográfica que espero que muito brevemente vá começar os seus cruzeiros científicos. Ele chegou a Portugal em 2015, por razões de ordem diversa ainda não começou o seu trabalho, mas aparentemente começará agora. É muito importante para reforçar toda a informação científica que temos e que é essencial para podermos dar execução aos compromissos que assumimos também, quer nacionalmente, quer internacionalmente. Depois há uma questão de ganho de consciência da importância do oceano. Há muito pouco tempo foi entregue à Comissão Europeia o relatório Starfish, um relatório que junta personalidades independentes que propõem um caminho para a União Europeia neste domínio do mar e do desenvolvimento sustentável do oceano, e um dos pontos que sinaliza é, de facto, a fraca consciência da importância dos temas ligados ao oceano, desde logo o tema vital que é a absoluta imprescindibilidade do oceano para a vida na Terra e, portanto, para a vida de todos nós e de todas as espécies na Terra. Esse ganho de consciência é importante para que o tema e estes temas passem para a primeira linha, não apenas de
setores específicos da sociedade, académicos ou outros mais ligados a esta área, mas que, no fundo, passem para o domínio daquilo que é a prioridade da agenda política. É porque, enquanto não for assim, o outro constrangimento que se soma ao da insuficiência de dados e de conhecimento é o constrangimento das prioridades da agenda política. E, de facto, infelizmente, nos últimos anos, falando por Portugal, tivemos muitos percalços, tivemos um resgate financeiro, agora, como o resto do mundo, estamos na pandemia, e muitas vezes as boas vontades e os compromissos que são assumidos internacionalmente são difíceis de executar nacionalmente porque a própria circunstância e o contexto é muito difícil. Isso só se consegue com um ganho de consciência coletiva da centralidade do mar, da centralidade do oceano e, no fundo, que seja a própria comunidade global e nacional a reclamar mais ação. Eu creio que nós estamos hoje já num momento diferente e com mais capacidade de dar resposta a vozes que se fazem ouvir. Mas muito obrigada, não sei se me fizeram ouvir, muito obrigada. Na perfeição, Sra. Doutora, muito obrigada, acabou por resultar. Obrigada. Obrigadíssima, tendo ainda alguns minutos, ainda voltaremos depois a contactá-la, mas para já eu pedia, no fundo, ao Dr. Fausto Brito e ao Abreu que fizesse quase uma apreciação, não digo de síntese, mas de continuidade e síntese, daquilo que foi avançado pela doutora Isabel Botelho de Leal e pela doutora Assunção Cristas, na medida em que temos 4 milhões de quilómetros quadrados, com grandes desafios de conhecimento e conservação, e neste sentido, o que é que em matéria de governação eficaz nos poderá trazer a Estratégia Nacional para o Mar, que até há bem pouco tempo estava em discussão pública, e para além dela, tudo o que achar conveniente. Muito obrigado, não sei se me estão a ouvir bem. Sim. Agradeço-vos muito o convite para aqui estar, felicito também os organizadores pelo tema tão oportuno para esta Cimeira Fémina 2020 e também deixo um cumprimento especial às minhas colegas de painel, a quem agradeço imenso terem já feito um enquadramento que era um pouco que eu ia fazer também. E saltando diretamente para a pergunta, eu, enfim, queria concordar com o que foi dito e dizer que, de facto, estamos num momento complicado neste início de década, com enfim, o rescaldo de uma crise económica cuja plena profundidade ainda não conhecemos, mas temos também outra dimensão assustadora que tem a ver com os dados científicos que se vão avolumando e, como referiu a professora Assunção Cristas, hoje temos ciência que nos mostra que muitos dos problemas do oceano são mais complicados do que imaginávamos nas primeiras convenções sobre ambiente, nos anos 70, a Convenção de Estocolmo, depois a Convenção do Rio e por aí afora. E, portanto, há hoje uma noção já reconhecida a nível internacional, como aqui foi referido, com a Agenda 2030, o próprio Pacto Ecológico Europeu, publicado no ano passado, que a situação da nossa interface com o planeta e com o oceano é mais grave e carece de uma ação urgente. E, portanto, metas que nos pareciam adequadas há 15 anos ou há 20 anos tornam-se agora, à luz dos factos científicos, insuficientes e temos, portanto, todos os dados científicos no que respeita a problemas relacionados com alterações climáticas, que são muitos dos mesmos que afetam também o oceano. Sabemos que a interface entre as camadas líquida e gasosa do nosso planeta são bastante mais íntimos do que se imaginavam. Temos agora um tempo bastante apertado para garantir que conseguimos reverter ou minimizar os danos ecológicos causados. E, nesse sentido, tudo indica que a década de 2020-2030, por exemplo, no combate às alterações climáticas, na descarbonização da nossa economia, vai ser determinante para não passarmos aqueles chamados tipping points ou pontos thresholds, que poderão tornar depois o nosso trabalho bastante mais complicado para o resto deste século. Há também, como digo, uma visão consensual, julgo também a nível da sociedade, não só dos governos e das organizações internacionais, de que hoje em dia,
qualquer cidadão do planeta depende do oceano. Quer viva nos Alpes suíços ou numa ilha do sul do Pacífico, o oxigênio que respira, em mais de metade, é produzido por fitoplâncton nos oceanos. Os bens que circulam no comércio mundial são, na sua maioria, transportados por transporte marítimo. O clima é regulado pelo oceano, o ciclo da água, a água potável, estejamos onde estivermos, tem uma grande ligação ao oceano. A internet, através da qual estamos a falar, mais de 90% passa por cabos submarinos de fibra óptica e, portanto, essa percepção é hoje bastante assimilada e, de alguma forma, torna mais fácil o trabalho dos governos e das organizações internacionais para, em conjunto, tomarmos as atitudes que precisamos. O planeta e os desafios que temos pela frente dependem de boa governação, porque, infelizmente, não se conseguem obter todas as transformações necessárias apenas com a sensibilização, mas também a chamada literacia do oceano e a sensibilização da sociedade como um todo são especialmente importantes. Nós, no momento em que estamos, portanto, enfim, 2 dias depois do fecho da consulta pública da Estratégia Nacional para o Mar, é um bom momento para termos esta conversa, porque o processo de consulta pública foi um processo muito participado. Nós tivemos o documento de cerca de 2 meses em consulta pública. O professor Serrão Santos, Ministro do Mar, circulou pelo país, cidades do interior e do litoral, em apresentações diversas, que no seu total, julgo que reuniram mais de 1.200 pessoas, entre participantes online e físicos. Recebemos mais de 240 contributos. E, portanto, vemos que em Portugal, com gosto, há esta percepção de que o oceano é importante para o país e também que há uma necessidade crescente de tomar decisões políticas informadas em ciência. Nesse sentido, queria também chamar a atenção que dados também das ciências humanas são importantes. Nós, há 2 dias, também tivemos uma notícia do Instituto Nacional de Estatística, que já apresentou dados prévios do que vai ser a segunda conta satélite do mar. Aplica-se ao triênio 2016-2018, portanto, uma fase em que a nossa economia estava em crescimento antes desta crise, agora mais recente, causada pela pandemia, mas que mostra algum processo em relação aos dados anteriores, que são comparáveis com estes que tínhamos do período seguinte à crise financeira de 2008, portanto, do quadriênio 2010-2013, em que vemos que o impacto da economia do mar em Portugal, como era o objetivo das várias estratégias nacionais para o mar que foram implementadas, está de facto a aumentar. E, portanto, nós temos dados provisórios de 2018 indicam que, em termos de valor acrescentado bruto, a economia do mar, cerca de 50 mil empresas ligadas aos setores relacionados com a economia do mar, constituíam mais de 5%, 5,4% de valor acrescentado bruto a nível nacional. Se olharmos em PIB, é parecido o número, 5,1%. Em termos de emprego também, os dados que temos é que aumentou de 3,6% para 4% do emprego nacional a expressão da economia do mar. E, portanto, temos esta noção de que a economia é importante no país. A seguir à saúde e à educação, é o setor mais importante da nossa economia. Há outro aspecto que eu queria ressalvar também, é que os dados da conta satélite do mar 2010-2013 mostram que a economia do mar é particularmente resiliente, robusta em tempos de crise. E, portanto, numa altura em que a economia, a atividade económica esteve em contração depois da crise financeira de 2008, a economia do mar manteve-se relativamente estável e também, em termos de emprego, conseguiu reter bastante mais empregos do que a queda de emprego a nível nacional. E, portanto, esta noção de que estes setores são importantes para o nosso desenvolvimento como sociedade e devem ser, mantendo-se esta resiliência já detectada no passado, particularmente importantes na próxima década, temos então a Estratégia Nacional para o Mar com 10 objetivos estratégicos com vista a desenvolver uma visão que se pode resumir como promover um oceano saudável, como base de toda a atividade, para promover a economia azul, um desenvolvimento sustentável, o bem-estar dos portugueses e promover a imagem de Portugal como líder em questões de governação do oceano com base em ciência. E este é um aspecto importante. Como sabemos, os problemas que o oceano enfrenta não são solúveis por nenhum país, por mais marítimo que seja, sozinho, carecem de soluções globais e, portanto, este prestígio internacional que já foi aqui referido anteriormente pelas minhas colegas de painel, não é uma questão de vaidade ou de nos sentirmos bem connosco próprios, é um fator importante para quando se tomam decisões a nível internacional, a voz de Portugal é ouvida e, portanto, a nossa visão de mundo é de alguma forma espelhada depois em instrumentos internacionais e assim contribuímos de uma forma desproporcionadamente grande para a nossa dimensão
para a resolução desses mesmos problemas. Eu não me queria alargar muito, o documento que vos convido a ver, se ainda não viram, da Estratégia Nacional para o Mar, é bastante visionário. Muitos dos aspectos que aqui foram referidos no painel anterior, do que serão as grandes ideias para a economia azul ou para o desenvolvimento da nossa relação com o oceano, estão de alguma forma espelhados. A estratégia tem uma estrutura ligeiramente original em relação às antecessoras, porque tenta dar resposta aos grandes desafios da humanidade para a década, portanto tem questões como segurança alimentar, dessalinização, o combate às alterações climáticas, que tradicionalmente poderiam não ser imediatamente intuitivos numa estratégia nacional para o mar, e está, como digo, estruturada com estes objetivos estratégicos que referi. Tem um plano de ação com cerca de 160 medidas nesta sua primeira encarnação. Já sei do que vi nos contributos da consulta pública que vai crescer este número de medidas e que serão ainda melhor integradas. E portanto, estou bastante otimista sobre o produto final que vai sair, espero ainda este ano, que seja um contributo para melhorar e para dar um contributo para Portugal, ter de facto um instrumento estratégico que possa ser copiado por outros e que a nós, como sociedade, sirva de orientação para a próxima década. Muito obrigado. Para aqui, se houver tempo, depois tenho uma segunda intervenção. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Dr. Fausto Brito e Abreu. Eu confesso que já tenho aqui sinalização que temos que terminar. É com muita pena que não vou poder dar a oportunidade de uma segunda ronda, mas de facto esgotamos os nossos 30 minutos.